A história é a seguinte. Existia um homem, gente, que ele amava o seu filho único. Ele só tinha um filho. Ele amava muito aquele filho, acima de tudo ele amava aquele filho. E como pai e filho, eles começaram uma coleção de arte juntos. Eles começaram a colecionar arte. E sempre que tinha algum tempo livre, eles iam a leilões para adquirir obras de arte. E eles adquiriram obras incríveis, desde Picasso, Rafael, várias obras incríveis. E em cerca de 10 anos, eles haviam formado uma das coleções mais raras e valiosas do mundo. Esse pai e esse filho. Mas chegou um dia, gente, que a guerra foi deflagrada naquele país. E eles receberam uma carta informando que o filho havia sido convocado para o exército. E o que aconteceu? Aquele jovem, ele se sentiu na obrigação e também, devido ao pai e o avô que serviram ao exército, ele teria que cumprir essa obrigação. E ele partiu para a guerra. E enquanto esse filho estava longe, o filho, ele escrevia cartas para o pai. Todos os dias ele escrevia uma carta. Só que teve um dia que as cartas pararam de chegar. E os piores medos do pai se realizaram quando ele recebeu um telegrama do departamento de guerra daquele país, informando que o filho dele havia sido morto, enquanto ele tentava resgatar um outro soldado. E depois de algum tempo, cerca de 6 meses depois, bateram na porta desse pai. E o pai abriu a porta e viu um jovem soldado com um grande pacote debaixo do braço. E o jovem soldado olhou para aquele pai e disse assim: "O senhor não me conhece, mas eu sou o homem que seu filho salvou no dia em que ele morreu. Enquanto ele estava me carregando para longe do perigo, ele recebeu um tiro que atravessou seu coração. E ele morreu instantaneamente. O seu filho era meu amigo e nós passamos muitas noites conversando. E ele me falou o quanto ele amava a arte." Aí o jovem pegou aquele pacote que estava embaixo do braço dele, entregou ao pai e falou: "Sei que isso não é muito. E eu não sou um grande artista. Mas eu queria que o senhor ficasse com essa pintura que eu mesmo fiz do seu filho, retratando a maneira como eu lembro dele." E aí o pai rasgou o pacote e se viu olhando para o retrato do seu único filho. E ele ficou muito emocionado quando ele viu aquilo e disse: "Você capturou a essência do sorriso do meu filho aqui nessa pintura. E para mim, ela vai valer mais do que todas as outras obras de artes que eu e ele colecionamos." E aí o pai pendurou o retrato sobre a lareira. E quando os visitantes chegavam à casa dele, sabendo da coleção que ele tinha de obras de arte, ele sempre atraía a atenção daquelas pessoas para o retrato do filho, antes de mostrar qualquer outra obra de arte. E quando o papai morreu, chegou um dia que o pai morreu, espalhou a notícia na cidade e no mundo da arte, que toda a sua coleção de obra-prima estava sendo oferecida num leilão particular. E aí o que aconteceu? Colecionadores, peritos de arte de todo mundo se reuniram e foram para esse leilão, para ter a chance de comprar um daqueles quadros incríveis que eles haviam comprado. E eles ficaram um pouco surpresos, porque quando eles viram a primeira pintura do pacote de leilão, era aquela modesta homenagem do soldado ao filho daquele homem. Aquela pintura que foi pintada de uma forma muito simples pelo soldado, que foi salvo pelo filho daquele homem. E aí o leiloeiro ele bateu o martelo e pediu que alguém começasse a dar lances naquele leilão. E aquela multidão composta por pessoas ricas, sofisticadas, colecionadores, zombaram daquele leiloeiro e falaram: "Quando você vai expor os Van Goghs, os Rembrandts, os Picassos que você tem aí na coleção?" Mas o leiloeiro insistiu: "Quem vai dar o primeiro lance por essa pintura?" Era a pintura do filho do homem. $100, $200. E aquela multidão esperando para ver as pinturas que eles estavam esperando mais sérias, continuou a insistir que o leilão seguisse em frente, deixasse de lado aquela pintura.
Mas o leiloeiro perguntava assim: o filho, quem vai ficar com o filho? É o nome que ele tinha dado àquela peça, aquele quadro. Quem vai ficar com o filho? E finalmente uma voz lá no fundo falou assim: eu vou dar $10 pelo filho. A pessoa que ofereceu os $10 não era nada mais, nada menos do que o jovem soldado. Aquele jovem soldado que havia morrido, que aquele menino tinha salvado. E ele disse assim: eu não vim com a intenção de comprar nada. Por isso, tudo que eu tenho aqui no meu bolso são $10. Mas eu vou dar os meus únicos $10 pela pintura. E aquele leiloeiro, ele continuou procurando por um lance mais alto e a multidão já começava: venda a esse rapaz logo esse quadro e vamos continuar o leilão. E o leiloeiro bateu o martelo e vendeu aquela primeira pintura, aquele soldado pelo lance de $10. Gente, finalmente, podemos prosseguir no leilão, disse um homem lá que era colecionador, alguém que estava sentado logo na frente. Mas naquele exato momento o leiloeiro anunciou assim: o leilão está oficialmente encerrado. E a multidão, ela ficou chocada. E a multidão queria saber como o leilão podia ter encerrado quando nenhuma das obras de arte de verdade, vamos dizer assim, tinha sido vendida. E o leiloeiro simplesmente falou assim: quando eu fui chamado para conduzir esse leilão, foi-me informado sobre uma cláusula no testamento do morto. Eu não podia divulgá-la antes, e de acordo com o desejo do falecido, somente a pintura do seu filho deveria ser vendida hoje. E aquele que ficasse com essa pintura ficaria com tudo, com cada obra de arte da sua coleção. De modo que hoje, por $10, aquele jovem soldado adquiriu uma das coleções de arte mais valiosas do mundo e toda a propriedade onde ela se encontrava. O leilão está encerrado. E ele bateu aquele martelo. E a multidão ficou sentada, num silêncio, perplexa, olhando para aquele jovem. Gente, quando eu li essa história, eu espero que o Espírito Santo já tenha falado ao teu coração sobre isso. E todas as vezes que eu meditei nessa história simples, eu fico pensando em como, assim como o pai da história, o nosso pai Abba, o nosso Abba Pai, ele está procurando por pessoas que valorizem seu filho. Aquele que recebe o filho, recebe todas as bênçãos. Aquele que valoriza o filho, Deus dá todas as coisas boas que ele possui, gente. E como nós valorizamos o filho? Uma das principais maneiras, gente, é dedicando tempo para ouvir ao filho. Para ouvir sua palavra de graça, dada a nós, e para ouvir o que ele fez por nós, por meio do seu sacrifício na cruz. Aquele que recebe o filho, recebe todas as bênçãos de Deus. É isso que a história fala comigo. Aquele que valoriza o filho, Deus dá todas as coisas boas que possui.